E se a única pessoa que você ama começasse a esquecer quem você é? Leonardo tem tudo: dinheiro, sucesso, uma mansão enorme. Mas nada disso preenche o vazio da solidão. Sua mãe, Helena, a única família que lhe resta, está perdendo as memórias para o Alzheimer. E ele sente que a cada dia desaparece um pouco junto com ela. Mas tudo muda na noite em que ele encontra uma menina perdida na floresta. Uma criança misteriosa, sozinha, que não tem para onde ir. O que começa como um simples ato de compaixão, logo se torna um evento que mudará suas vidas para sempre. Porque sem que ele soubesse, Sofia carregava algo poderoso. A chave para reacender uma memória que parecia perdida para sempre. E quando o passado ressurge através da música, uma escolha precisa ser feita. Fique até o final, porque essa história pode mudar tudo o que você acredita sobre amor, perda e família. Boa noite, Senhor. Sua mãe perguntou pelo Senhor algumas vezes hoje. Leonardo parou na entrada da mansão, massageando as têmporas antes de encarar Clara, a governanta. Ele teve um dia longo, cheio de reuniões e decisões que pareciam nunca ter fim. Agora, mesmo exausto, ele sentia um aperto no peito ao saber que Helena o havia chamado. Ela se lembrou de mim? Ele perguntou hesitante, tirando o casaco e entregando-o para Clara. Só por um instante. Mas depois ela começou a chamar outro nome. Acho que era alguém do passado dela. Leonardo assentiu, o coração pesado. Nos últimos anos, a doença vinha apagando sua mãe pouco a pouco. Cada vez que ela esquecia quem ele era, parecia que um pedaço dele próprio desaparecia também. Ele caminhou até o escritório e serviu-se de um uísque. O silêncio da casa ecoava de maneira incômoda, uma lembrança constante de que, apesar do sucesso, ele estava completamente sozinho. Durante o jantar solitário, Clara permaneceu em silêncio, como ela sempre fazia. Leonardo percebeu que nem a presença dela, nem a grandiosidade da casa conseguiam preencher o vazio crescente dentro dele. Eu vou dar uma volta, ele disse, empurrando o prato antes de terminar a refeição. Na floresta? A essa hora? Preciso espairecer. A governanta suspirou, mas não argumentou. Ele pegou um casaco mais grosso, colocou as mãos nos bolsos e saiu para o lado de fora. O ar frio da noite trouxe um alívio imediato para ele, dissipando parte do peso que ele carregava. O barulho de folhas secas sob os pés dele era o único som que rompia o silêncio. A mansão, iluminada ao longe, parecia um castelo esquecido, perdido no meio da imensidão escura da floresta. Enquanto ele caminhava, tentou afastar os pensamentos sobre sua mãe. Perguntou-se se era esse o destino dele, ser um homem cercado por riqueza, mas sem ninguém para compartilhar. De repente, um som interrompeu os pensamentos dele. Um choro baixo, quase imperceptível. Ele parou imediatamente, os sentidos aguçados. Virou a cabeça, tentando identificar a origem do som. Ele seguiu na direção do som, caminhando lentamente para não assustar quem quer que estivesse ali. A escuridão entre as árvores dificultava a visão dele, mas, após alguns passos, conseguiu distinguir uma pequena figura encolhida perto do tronco de uma árvore. O coração dele apertou ao perceber que era uma criança. "Ei!" ele chamou em tom baixo. "Está tudo bem?" A menina levantou o rosto rapidamente, os olhos dela arregalados de medo. "Não me machuque", ela pediu, encolhendo-se ainda mais. Leonardo ergueu as mãos dele em rendição. "Eu não vou machucar você, só quero ajudar." A menina continuou imóvel, os olhos dela brilhando na escuridão. "Como você veio parar aqui?" ele insistiu. Houve um silêncio breve antes da resposta fraca dela. "Não lembro. Eu estava andando e me perdi." Leonardo franziu o senho. Ela parecia suja e frágil, e as roupas dela estavam gastas. "Onde está sua casa? Seus pais?" Ela hesitou antes de murmurar. "Minha casa é uma caixa de papelão."
O estômago de Leonardo revirou. Ele ficou um momento em silêncio, avaliando a situação. A menina estava completamente sozinha, tremendo de frio no meio da floresta. Deixá-la ali não era uma opção. "Você está com fome?" ele perguntou, abaixando-se para o nível dela. Ela assentiu levemente, os olhos dela ainda cautelosos. Leonardo estendeu a mão dele. "Se quiser, pode passar a noite na minha casa. Amanhã decidimos o que fazer." A menina o observou por um longo instante, hesitante antes de segurar a mão dele com delicadeza. "Tudo bem." Leonardo fechou os dedos dele ao redor da pequena mão fria dela e começou a guiá-la de volta para a mansão. O silêncio da noite foi quebrado pelo som dos passos apressados de Leonardo e da menina sobre a trilha coberta de folhas secas. Ela ainda segurava a mão dele, mas sem firmeza, como se a qualquer momento pudesse soltá-la e correr. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, tentando suavizar o clima tenso. "Sofia." "Prazer, Sofia. Eu sou Leonardo." Ela não respondeu. Apenas continuou caminhando ao lado dele, lançando olhares rápidos e desconfiados para ele. Quando eles chegaram à entrada da mansão, Sofia arregalou os olhos dela. A imponência do casarão iluminado contrastava com a escuridão da floresta, e por um instante ela pareceu hesitar. "Isso é um castelo?" ela perguntou com a voz trêmula. "Algo assim." Leonardo respondeu com um leve sorriso. Sofia mordeu o lábio dela, claramente desconfortável. "Eu não devia estar aqui," ela murmurou, dando um passo para trás. Leonardo percebeu o medo dela e se agachou para ficar no mesmo nível que ela. "Escuta, você pode confiar em mim. Eu prometo que não precisa ter medo. Você está segura aqui." Ela hesitou, mas por fim assentiu. Leonardo abriu a porta e a guiou para dentro. Assim que eles entraram, Clara apareceu no corredor e parou ao ver a cena incomum. O olhar dela foi imediatamente para a menina, e a expressão dela endureceu. "Quem é essa?" "O nome dela é Sofia." Leonardo respondeu calmamente. "Eu a encontrei perdida na floresta." Clara cruzou os braços dela. "E trouxe uma desconhecida para dentro de casa? Senhor Leonardo, isso pode ser perigoso." "Clara, ela é só uma criança. Mesmo assim, o senhor não sabe nada sobre ela." Sofia abaixou a cabeça dela, parecendo encolher diante da governanta. Leonardo suspirou e olhou firmemente para Clara. "Ela está com fome. Prepare algo para ela comer." Clara permaneceu imóvel por um momento, claramente insatisfeita, mas por fim assentiu. "Como quiser, senhor." Sofia ainda parecia hesitante, sem saber se deveria se mover. Leonardo sorriu para ela. "Venha, vou te mostrar a cozinha." Na cozinha, Clara colocou um prato de sopa quente diante de Sofia. A menina olhou a comida com hesitação antes de pegar a colher e dar a primeira colherada. Os olhos dela se arregalaram ao sentir o sabor. "Está gostoso?" Leonardo perguntou. Ela assentiu rapidamente e começou a comer com mais vontade. Enquanto ele observava a cena, Leonardo percebeu como a presença daquela pequena estranha mudava o ambiente da casa. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia menos vazia. Quando Sofia terminou, Clara limpou a mesa e olhou para Leonardo. "Onde ela vai dormir?" Leonardo percebeu que não havia pensado nisso. "Pode preparar um dos quartos de hóspedes." "O senhor tem certeza?" "Absoluta." Clara suspirou, mas não discutiu. Enquanto a governanta saía para preparar o quarto, Leonardo olhou para Sofia. "Eu sei que tudo parece estranho para você agora, mas espero que consiga descansar." Sofia olhou nos olhos dele pela primeira vez. "Obrigada." Leonardo sentiu algo diferente ao ouvir essa palavra. Uma sensação de que, de alguma forma, aquela noite marcaria o começo de algo maior. Sofia caminhava devagar pelo corredor da mansão, os olhos dela explorando cada detalhe ao redor.
O chão brilhava sob a luz suave dos lustres. Os móveis pareciam caros demais para serem tocados e as paredes eram adornadas com quadros de pessoas que ela não conhecia. Ela se sentia deslocada. Aquilo era diferente de tudo o que já tinha visto. Essa casa é muito grande, ela murmurou baixinho. Leonardo, que caminhava ao lado dela, sorriu levemente. Eu sei. No começo, também parecia grande demais para mim. Sofia lançou um olhar desconfiado para ele. Mas você mora aqui há muito tempo, não mora? Sim, desde pequeno, mas uma casa grande não significa que ela seja cheia. Ela não respondeu, mas entendeu o que ele queria dizer. Antes que pudessem continuar a conversa, Clara apareceu no final do corredor. A governanta analisou Sofia com um olhar sério antes de cruzar os braços dela e se voltar para Leonardo. O quarto está pronto, ela disse, sem esconder o descontentamento. Obrigado, Clara, ele respondeu, ignorando o tom seco dela. Sofia percebeu que Clara não parecia feliz com a presença dela ali. O senhor tem certeza de que isso é uma boa ideia? Clara insistiu. Eu sei que tem um bom coração, mas trazer uma estranha para dentro de casa? Ela é uma criança, Clara. Não estamos falando de um adulto desconhecido. Leonardo rebateu, cruzando os braços dele também. Clara suspirou, claramente insatisfeita, mas manteve a postura. Eu só estou preocupada com a senhora Helena. Se essa menina fizer algo que a confunda ou a deixe nervosa... Sofia abaixou a cabeça dela, sentindo-se um peso. Leonardo percebeu e se adiantou antes que Clara continuasse. Eu entendo sua preocupação, mas Sofia não vai causar nenhum problema. Clara respirou fundo antes de assentir. Como quiser, senhor. Ela se afastou pelo corredor, deixando Leonardo e Sofia sozinhos. Ele olhou para a menina e notou que ela parecia incomodada. Está tudo bem? Sofia hesitou antes de responder. Ela não gosta de mim, né? Leonardo suspirou. Clara só é um pouco rígida, mas ela tem um bom coração. Sofia não parecia convencida, mas não disse mais nada. Leonardo abriu a porta de um dos quartos de hóspedes e acenou para que ela entrasse. Aqui será seu quarto por enquanto. Sofia entrou devagar, observando tudo. O quarto era enorme. A cama parecia mais macia do que qualquer coisa que ela já tinha dormido antes. Havia um armário bonito, uma escrivaninha e cortinas longas que iam do teto até o chão. Ela se virou para Leonardo. Tem certeza de que eu posso dormir aqui? Claro, você precisa de um lugar confortável para descansar. Sofia se aproximou da cama e passou a mão sobre o cobertor macio. É muito bonito, ela disse, quase como se estivesse falando consigo mesma. Leonardo sorriu. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Sofia assentiu, mas quando ele se virou para sair, a voz dela o chamou de volta. Leonardo? Ele parou e olhou para ela. Sim, obrigada por me deixar ficar. Leonardo sentiu um calor inesperado no peito. De nada, Sofia. Ele apagou a luz e fechou a porta atrás dele. Enquanto caminhava pelo corredor de volta ao próprio quarto, percebeu que, pela primeira vez em anos, a casa parecia diferente. Menos vazia. Sofia acordou cedo, os primeiros raios de sol atravessando as cortinas pesadas do quarto. Por um momento, ela se esqueceu de onde estava. O colchão macio, o cheiro limpo dos lençóis. Tudo parecia diferente. Ela se sentou na cama e olhou ao redor. Ainda era difícil acreditar que aquele lugar não era um sonho. Curiosa, ela saiu do quarto, caminhando devagar pelo corredor silencioso. Cada passo dela fazia o assoalho ranger baixinho. Ela não sabia exatamente para onde ia, mas sua vontade de explorar era maior do que qualquer receio. Foi quando uma porta entreaberta chamou sua atenção. Ela espiou pelo vão e viu uma mulher sentada em uma poltrona perto da janela.
Os cabelos grisalhos dela estavam bem penteados e suas mãos enrugadas descansavam no colo. Oi, Sofia sussurrou, hesitante. A mulher virou o rosto devagar, os olhos dela perdidos em um ponto distante. Mas quem está aí? A voz dela era fraca, como se estivesse chamando de muito longe. Sofia deu um passo à frente. Meu nome é Sofia. Eu sou amiga do Leonardo. A mulher franziu a testa, tentando processar a informação. Leonardo? O coração de Sofia acelerou. Sim, ele está aqui. Ele mora com você, não mora? A mulher piscou lentamente, mas a expressão dela não mudou. Leonardo... O silêncio se arrastou por alguns segundos. Sofia não sabia o que dizer, mas sentiu um aperto no peito ao ver a mulher daquele jeito, como se estivesse presa em um mundo que ninguém mais conseguia alcançar. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, uma voz firme soou atrás dela. O que você está fazendo aqui? Sofia se virou rápido e viu Clara parada na porta, os braços cruzados e o olhar severo sobre ela. Eu só vi a porta aberta e... Não deve entrar no quarto da senhora Helena sem permissão. Sofia abaixou a cabeça dela, sentindo-se culpada. Desculpa. Clara suspirou, mas não disse mais nada. Ela se aproximou de Helena e ajustou o cobertor sobre as pernas dela. Vem, o café da manhã está pronto. Sofia lançou um último olhar para Helena antes de seguir Clara pelo corredor. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção em uma pequena mesa perto da porta do quarto. Um caderno de capa antiga com folhas desgastadas pelo tempo. Ela hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte. O que é esse caderno? Clara olhou para ele e soltou um suspiro. São músicas que a senhora Helena escreveu. Sofia arregalou os olhos dela. Ela escrevia músicas? Clara assentiu. Ela foi uma grande compositora. Antes da doença, a governanta parou, como se não quisesse continuar aquela conversa. Sofia olhou para o caderno mais uma vez, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara já estava caminhando para longe. A menina seguiu atrás dela, mas a imagem de Helena e aquele caderno antigo ficaram em sua mente. Ela não sabia explicar, mas sentia que, de alguma forma, aquilo era importante. Muito importante. Sofia não conseguia tirar o caderno da cabeça. Durante o café da manhã, ela mal prestou atenção na comida. A ideia de que Helena havia escrito músicas antes da doença a deixava intrigada. Quando Clara saiu da cozinha, Sofia olhou para Leonardo, que tomava seu café silenciosamente. Leonardo, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele ergueu os olhos dele para ela. Sim, a sua mãe. Ela era compositora? Leonardo ficou surpreso com a pergunta. Sim, era. Como soube disso? Sofia hesitou por um momento. Eu vi um caderno de músicas no quarto dela. Clara me disse que são músicas que ela escreveu. Leonardo pousou a xícara dele na mesa e suspirou. Minha mãe sempre amou a música. Ela costumava compor e tocar piano quase todos os dias. Mas depois que a doença avançou, ela parou. Agora, acho que ela nem se lembra mais disso. O tom de tristeza na voz dele fez o coração de Sofia apertar. E se? Ela começou, mordendo o lábio dela. E se ela ouvisse as músicas de novo? Talvez ajudasse a fazer ela se lembrar. Leonardo a observou por um instante pensativo. Não sei, Sofia. A memória dela está muito fraca. Eu tentei falar sobre isso algumas vezes, mas nada mudou. Sofia franziu a testa, determinada. Mas já tentou tocar as músicas para ela? Leonardo não respondeu de imediato. Não, a menina se animou. Então podemos tentar. Ele riu, balançando a cabeça. Você é persistente, não é? Meu pai dizia que eu sou teimosa, mas eu acho que às vezes ser teimosa é bom. Leonardo olhou para ela com um meio sorriso. Tudo bem, podemos tentar.
Naquela tarde, Sofia convenceu Leonardo a buscar o caderno de músicas de Helena. Eles se sentaram na sala e Leonardo abriu o livro com cuidado. Ele apontou para uma página. Minha mãe escreveu para mim quando eu era criança, Sofia sorriu. Então vamos tocar essa primeiro. Leonardo pegou o violão dele, afinou as cordas e começou a dedilhar a melodia. Sofia observou atenta. Você canta? Ele perguntou. Sim. Sofia esperou o momento certo e começou a cantar os versos escritos por Helena. A melodia encheu a sala, leve e suave, carregada de emoção. Poucos minutos depois, Clara apareceu no corredor. O que estão fazendo? Tocando uma música que Helena escreveu. Leonardo respondeu sem parar de tocar. Clara olhou para a porta do quarto de Helena, pensativa. Talvez ela devesse ouvir. Sofia e Leonardo se entreolharam. Vamos tentar, ele disse. Sofia e Leonardo entraram no quarto de Helena. Ela estava sentada na mesma poltrona, olhando para fora da janela. Leonardo respirou fundo antes de começar a tocar. Sofia cantou baixinho, mas com toda a emoção que sentia. No início não houve reação, mas então, lentamente, Helena piscou e virou a cabeça na direção deles. Essa música... A voz dela saiu fraca, mas clara. Leonardo parou de tocar, a surpresa estampada no rosto dele. Mãe, você se lembra? Helena estreitou os olhos dela, como se tentasse enxergar algo muito distante. Sofia segurou a respiração dela. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Leonardo quase não piscava, enquanto observava Helena. A mãe dele continuava encarando os dois, a expressão dela cheia de confusão, mas com um brilho diferente nos olhos. Essa música, Helena repetiu, a voz dela tremendo levemente. Leonardo engoliu em seco. Sim, mãe, foi você que escreveu. Para mim. O silêncio pairou no quarto por alguns instantes. Então, lentamente, Helena moveu os lábios dela. Meu menino. Os olhos de Leonardo se encheram de lágrimas. Sim, mãe. Sou eu. Helena piscou, como se tentasse afastar uma névoa da mente dela. Os dedos enrugados dela se moveram sobre o cobertor, e de repente ela sussurrou um trecho da melodia. Sofia olhou para Leonardo, surpresa. Ela está lembrando. Leonardo, sem conseguir conter a emoção, retomou os acordes do violão, incentivando a mãe dele a continuar. Helena fechou os olhos dela e, pela primeira vez em anos, começou a cantar a canção que havia composto. A voz dela era fraca, hesitante, mas cheia de sentimento. Clara apareceu na porta, os olhos arregalados diante da cena. Quando a última nota foi tocada, Helena suspirou e abriu os olhos dela novamente. Que bom que você está aqui. Ela murmurou para Leonardo, um sorriso suave nos lábios dela. Leonardo segurou a mão da mãe dele, sentindo o calor do toque dela. Mas, pouco a pouco, o brilho nos olhos de Helena foi se apagando e ela voltou a olhar para um ponto distante. A lucidez desaparecia como um raio de sol encoberto por nuvens. Leonardo fechou os olhos dele, segurando as lágrimas. Mas por mais breve que aquele momento tivesse sido, era um presente inestimável. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhavam pelo jardim, Sofia olhou para Leonardo com expectativa. Você viu? Funcionou! Leonardo sorriu para ela. Sim, funcionou. E foi graças a você, Sofia deu de ombros. Eu só cantei. Não, Sofia. Você trouxe vida para esta casa. Ela corou e chutou uma pedrinha no chão. Eles continuaram andando em silêncio até que Leonardo parou de repente. Ele se virou para Sofia, o rosto dele sério, mas gentil. Eu estive pensando muito sobre algo. Sofia o encarou curiosa. Sobre o quê? Leonardo respirou fundo antes de falar. Sobre você, sobre o seu futuro. Os olhos dela se arregalaram levemente.
O que tem meu futuro? Ele hesitou por um momento, escolhendo as palavras certas. Você não tem um lar. Mas, e se tivesse? Sofia franziu a testa. O que quer dizer? Leonardo se ajoelhou diante dela e pegou as pequenas mãos dela entre as dele. Quero dizer que eu quero ser seu lar. O coração de Sofia disparou. Você quer... Quero adotá-la, Sofia. Quero que fique aqui comigo. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Você quer ser meu pai? Leonardo sorriu, os olhos dele também brilhando. Sim, mas só se você quiser ser minha filha. Sofia não respondeu. Em vez disso, ela se lançou nos braços dele, abraçando-o com força. Eu quero! Leonardo fechou os olhos, segurando-a tão forte quanto ela o segurava. Naquele momento, ele soube que nunca mais estaria sozinho. E, finalmente, sua casa não era mais apenas uma casa. Era uma família.